Nossa força, nossa força, pode ser mais bonito. Pode aplaudir. É a casa de Nossa Senhora da Ajuda, que vem nessas noites abençoadas. Que coisa maravilhosa. Hoje recebemos essa palavra de Deus que nos inspira a tantas motivações espirituais. Já a motivação espiritual que eu tive quando eu entrei aqui, eu pensei, ele jogou tudo no chão e eu não acreditei. E o povo está aí fazendo, com tanto carinho, nasceu uma nova casa aqui, um lugar para celebrar a fé. Que maravilha, né? Bendito seja Deus. A comunidade fervorosa nessa missão. E aqui então a gente colhe todas as motivações espirituais para celebrar. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas a primeira leitura ela fez questão de mencionar as festas sagradas da casa de Israel, as assembleias de fé. Repitam. Como era necessário celebrar. Quando se conhece esse Deus, se tem a necessidade de celebrá-lo. Aí eu gostaria de perguntar aos irmãos: será que Deus precisa das nossas celebrações? Deus precisa das nossas assembleias? Ele precisa? O Senhor precisa? Precisa ou não? Precisa ou não? Ele quer precisar, mas na verdade não precisa. Ele é o grande El Shaddai, o poderoso, o Senhor. Nós é que precisamos. Pense, nós precisamos celebrar. Se nós hoje perpassamos o olhar nessas paredes, nós nos damos conta exatamente disso. Nós temos a necessidade de um lugar onde a gente possa se nutrir, beber de cada experiência dessa presença, que se manifesta tanto na palavra quanto no momento alto da Eucaristia. Nós precisamos celebrar. Olha como isso derruba um monte de coisa, quebra muitas resistências, justificativas infundadas, que muitas vezes nascem no desejo de não se abrir ao que Deus quer nos mostrar. Quantas vezes as pessoas dizem assim: eu rezo em casa. Já ouviram isso? Não, eu tenho as minhas orações, eu faço do meu jeito, o exercício da minha fé. Não, nós precisamos celebrar, nós precisamos receber a Eucaristia, nós precisamos receber a palavra, se alimentar da palavra. Está aí a razão da casa de Israel. Olha aí, na liturgia da palavra esses dias, acredito, vindo aqui, nos dias da novena, vocês receberam a palavra onde o Senhor pedia a Moisés para edificar uma morada para ele, de forma embrionária ali, aquilo que hoje nós temos como templo, como lugar da celebração, lugar das assembleias santas, das assembleias sagradas. Pensem, nós precisamos desse lugar. Nós precisamos tomar parte desse mistério. Nós precisamos celebrar. Vira para o irmãozinho que está do seu lado e diz: você precisa celebrar. E não porque Deus precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. O Senhor, Ele nos pede que a gente possa adorá-lo, não é verdade? Mas Ele precisa mesmo da nossa adoração. Ele ser o Senhor dos senhores,
Ele precisa, nós é que precisamos. Porque na verdade, quando nós adoramos o Senhor, nós cada vez mais nos assemelhamos a Ele. Você entende isso? Olha como isso é bem concreto. Moisés, quando se retirava para o monte, para estar a sós com o Senhor, para se preparar, cada vez que ele tinha que dirigir a palavra em nome do Senhor aos filhos de Israel, olha lá, ele se retirava. E quando ele descia do monte, como é que diz a Escritura? O seu rosto brilhava. Repita. O seu rosto brilhava. Ah, mas essa voz não veio brilho. Vamos lá, não força. O seu rosto brilhava. O que isso quer dizer? O seu rosto brilhava. Ele estava inundado da presença. Ele estava mergulhado na presença. E era perceptível aos irmãos que viam Moisés descendo do monte, tomado pela presença de Deus. Que bom seria se nós conseguíssemos a cada celebração unir tudo que Deus quer nos dar, sair daqui inundados na presença, com o nosso rosto a brilhar, traduzindo alguma coisa que faz os seus filhos, quando você chega em casa, perguntar: o que foi que vocês fizeram hoje lá, que você está assim bem? Não é verdade? Até o marido diz: esse negócio está fazendo bem a você. Não é verdade? Por quê? Inundados da presença. Imagine essas assembleias sagradas, essas celebrações, elas nos fazem beber da presença de Deus e quebrar todas as nossas resistências. Pensem, nós estamos hoje diante de um evangelho que mostra exatamente isso. Eles olhavam para Jesus e eles queriam arrumar justificativas para não crer, para não acreditar, para não abraçar a fé, e por isso o texto diz: Jesus ali pôde realizar muito pouco, e ele pôde realizar muito pouco pelos seus. Ali estavam os seus familiares, a sua pátria. Ele chega a dizer um lamento: o profeta não é acolhido em sua pátria. Repita: O profeta não é acolhido em sua pátria. E o evangelista faz questão de dizer que ali Jesus não pôde realizar muitos milagres. Por quê? Porque se criaram resistências. Quantas e quantas vezes nós criamos barreiras para Deus? Que bênção seria se nós realmente nos tornássemos mais dóceis, mais receptivos ao que Deus tem para nós. Por isso hoje nós pensamos nisso e pensamos no coração desse jovem advogado, Santo Afonso de Ligório, que vai se tornar bispo e doutor da igreja. Um homem de uma profundidade na fé. Quando ele era apenas um jovem advogado, era simplesmente um jovem motivado pelas virtudes evangélicas. Advogava para os ricos e para os pobres, mas sobretudo para os mais necessitados. E diz então que chegou o momento em que ele foi frustrado numa das suas tentativas de fazer valer a justiça, e ficou tão decepcionado, e ali então ele foi preparando o seu coração para algo maior, ir em busca da justiça de Deus, e se torna sacerdote e começa a trilhar o caminho da santidade através do sacerdócio. Se torna bispo, doutor da igreja, e hoje toda a igreja o vê. Ele é o fundador dos redentoristas, né? Santo Afonso Maria de Ligório. Ele tem Maria no nome pela sua grande devoção a Nossa Senhora. É interessante que quando os irmãos se referiam a ele, falava de alguém tão simples, um homem de profunda humildade e simplicidade, mas que se tornou um gigante, como é próprio daqueles que experimentam esse mudar da presença de Deus.
Por isso, não por acaso, nós repetimos, cantamos várias vezes: exulta do Senhor o quê? A nossa força. Nossa força. Pense, essas palavras, elas sem dúvida seriam um desdobramento para contar a história de Santo Afonso, mas seria sobretudo o desdobramento para falar do mistério de Deus em Nossa Senhora. Como é que ela vai nos apresentar no seu Magnífica? A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito. Meus irmãos, que beleza! O segredo de Maria, a força de Maria é o seu Deus. O segredo de Afonso é o seu Deus. Essa seiva sagrada, que uma vez experimentada na nossa alma, nos torna verdadeiros gigantes. Nos torna verdadeiros gigantes, capazes de jogar uma igreja no chão. Nos faz verdadeiras potências. Às vezes a gente não consegue se imaginar daquilo que Deus pode nos tornar, verdadeiros gigantes. Afonso jamais imaginou ser visto na igreja, doutor na igreja, e de repente ele fundou uma ordem, ele inspirou a vida de muita gente, ele motivou muitos a abraçar a fé em Cristo Jesus. Isso faz a gente pensar o quanto nós podemos mais, o quanto nós podemos mais, e não se deixar levar pelas existências que possam se encontrar no meio do caminho. Imagina, Jesus poderia ter ficado realmente frustrado, sentenciado a um sentimento ruim. Imagine ele pensar: eu faço isso para tanta gente, eu realizo coisas tão maravilhosas em tantos lugares e cidades onde eu visitei, quantos milagres, e eu quero fazer isso para o meu povo, para a minha família, para os meus. E ali ele pouco pôde realizar. Imagine quantos de nós temos sentimentos assim, não é verdade? Porém, esse Evangelho não é por acaso. Esse Evangelho abre diante de nós uma certeza: a obra é de Deus. Repita: a obra é de Deus. Às vezes a gente vai lançar a semente e nem vai precisar se preocupar como é que ela vai germinar. Deus é que vai fazer ela germinar, não é verdade? Às vezes Deus vai te dar uma oportunidade, uma chance de evangelizar, de lançar ali uma simplória, uma humilde semente, e você nem vai ver ela frutificar. Porém, o que nós não podemos deixar de fazer é lançá-la. O que nós não podemos abrir mão é exatamente a possibilidade de ser aquilo que Deus espera que nós sejamos. É interessante isso em Nossa Senhora, que aqui tem esse título maravilhoso, inspirador: Nossa Senhora da Ajuda. O que são as mãos estendidas? Não é verdade? O que significa uma presença que possa nos ajudar a caminhar? Hoje, toda a igreja, cada uma dessas noites, está perpassando um olhar sobre essa imagem e pensando: ela é a nossa ajuda, para que nós sejamos ajuda aos irmãos. E a grande ajuda que ela mostra para nós é o próprio filho que ela traz nos braços, não é verdade? O menino que ela traz nos braços é o maior presente que ela pode deixar no coração da humanidade: apresentar Jesus, não perder a oportunidade de comunicar Jesus, de apresentar Jesus nos diversos lugares onde Deus nos colocar, não perder a oportunidade de mostrar quem é essa autêntica e verdadeira ajuda, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Pense, às vezes parece ser uma coisa boba,
você chegar para alguém e dizer assim: vamos lá na igreja comigo, vamos lá. Tem um padre doido que está jogando a igreja no chão, ele é ótimo. Parece ser uma coisa boa, e de repente pode ser uma evangelização para dar uma revirada na vida de alguém. Alguém entra aqui sorrateiramente, talvez até com um olhar curioso, com uma sensibilidade aguçada para saber o que acontece aqui, e de repente o coração é pensado. Uma experiência inunda-nos, e quando a gente vê, nós estaremos igualzinho Moisés, com os nossos rostos iluminados, inundados da presença. Que esse seja o maior presente de Nossa Senhora nessa noite. Vocês estão trilhando um caminho, preparando o dia da padroeira, e cada uma das noites nós vamos recebendo uma palavra que vai construindo esse festejar, que não pode ser apenas nas exterioridades, mas que, sem dúvida, vai de dentro para fora. Repitam: a gente vai construindo um zelo por aquilo que é uma pérola preciosa, como Jesus mesmo vai dizer, uma pérola preciosa. Uma vez encontrada, a gente é capaz de abrir mão de tudo por ela. É a pedra mais preciosa que a gente tem guardada na alma, que é o que? O nosso encontro com Jesus, aquele que faz o nosso celebrar, aquele que torna possível esse mistério nos tocar cada vez que nós celebramos a nossa fé. E aí você pode muitas e muitas vezes olhar para ela e entender o segredo da força de Nossa Senhora, o segredo da Senhora da ajuda, o segredo que perpassou a vida de Santo Afonso de Ligório, e o segredo que vai também perpassar a sua vida. Que hoje a gente possa sentir isso. Olhem para mim, as existências são muitas, as batalhas são muitas. Estamos num tempo onde cada vez mais as perseguições da nossa igreja, elas vão tendo várias faces, não é verdade? Você percebe isso? Quantas batalhas nós temos aí visto, e aí nós queremos segurar as nossas armas, estarmos atentos ao que realmente propõe, estar preparado para esses combates. Nós estamos num tempo onde nós percebemos que nós precisamos aprender o segredo dos santos, dos segredos de Maria, para estarmos também prontos a discernir o que é bom, o que é certo, o que é coerente, o que é louvável, não é verdade? E assim, ainda que a gente possa encontrar alguns entraves, como o próprio Jesus, hoje no Evangelho, descrevendo essa realidade, podendo fazer pouco pelos seus, que a gente persevere, que essa semente jamais deixe de ser lançada. Ah, padre, mas eu posso fazer tão pouco. Isso significa alguma coisa? Chegar e dizer, vamos lá na igreja, ou dizer uma palavra de fé para alguém. Às vezes parece realmente ser alguma coisa ínfima, tão pequena, tão despretensiosa, que você diz assim, é nada. Mas pode ser muito, porque esse é exatamente o mistério revelado ao coração dos mais pequeninos. De repente, aquela ínfima e pequena semente de mostarda, é outra imagem do Evangelho, pode se tornar uma árvore frondosa, capaz de ter tantos galhos e abrigar tantos ninhos de passarinhos. Olha a imagem do Evangelho. É aquilo que é simples, pequeno, ínfimo,
mas em Deus se torna algo grandioso no poder do Espírito Santo. Queria convidar você a olhar para Nossa Senhora, ficarmos de pé. Como nós queremos edificar as nossas casas, como nós queremos edificar as nossas famílias. Nós estamos nesses tempos que é preciso pensar o que faz uma família cristã de verdade. Quais são os desafios para nos mantermos de pé? Qual é o segredo dela que passa a se tornar, a ser o nosso segredo? De perseverança, de fidelidade, de amor comprometido, de vida doada. Estenda as suas mãos. E hoje, à luz dessa liturgia da palavra, você pode ir dizendo aí, no silêncio do seu coração, o que significa o seu edificar. De repente, dentro da nossa casa, nós estamos vendo tantas coisas querendo minar as nossas relações, tirar a nossa paz, gerar um desconforto, conflitos, competições e rivalidades dentro da nossa própria casa. Irmãos que não conseguem dialogar, que não conseguem se dar a compreensão. Ela nos dá um segredo. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Olha o segredo de Nossa Senhora. Somente em ti construirei minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Em Deus, o sonho em ti, minha alma só descanso. Sonho em ti. Imagine Nossa Senhora, o que ela tem a nos aconselhar, o que ela tem a nos dizer, numa forma tão maternal, tão própria de alguém que zela pela vida dos seus filhos. Pensa bem o que essa imagem nos propõe, o que ela hoje quer nos sugerir, nos inspirar. Quando nós olhamos e percebemos Nossa Senhora mostrando, revelando o seu Filho para nós, aquele que é ajuda em letra maiúscula, aquele que é a razão do seu resultado,
aquele que é o segredo da sua alma. O seu Deus, o Verbo encarnado que ela apresenta à humanidade. Estenda suas mãos e pense: quantos precisam conhecer essa ajuda? Quantos precisam experimentar essa ajuda? E quanto da unção do Espírito Santo pode tornar isso possível? Eu sei, você vai dizer: mas ele não está aqui, Padre. Eu queria que meu filho estivesse aqui. Eu queria que aquele irmão, que aquela amiga estivesse aqui. Em Deus, eles podem ser alcançados. Na força do Espírito, onde quer que estejam, podem ser atingidos. Não foi por acaso que o Senhor nos trouxe aqui. E nós cremos que a terra seca pode ser fecundada. E de muitos modos, meios e maneiras, essa semente pode alcançar vidas. Essa ajuda pode alcançá-los, onde quer que estejam. Você pode colocar diante dessa imagem que nos inspira a rezar e entender o segredo da força de Nossa Senhora. Colocar a sua vida e a vida dos seus. Muitos matrimônios estão indo a uma sentença de derrota, porque ainda não descobriram que o matrimônio é a três, porque ainda não descobriram que o matrimônio é a três. É você, ele e Jesus. É você, ela e Jesus. Ponha no meio dessa relação o Senhor Jesus. O segredo que Maria nos apresenta nos braços é esse. Amizades que precisam ser construídas em Deus. O verdadeiro amigo é aquele que nos leva para Deus. O verdadeiro amigo é aquele que nos leva para Deus. E o que não conseguir comportar o Senhor, para nós não tem valor. O que não consegue comportar o Senhor, para nós não tem valor. Porque é nele que nós edificamos todas as coisas de verdade. É nele que nós edificamos todas as coisas de verdade. Somente em Ele construirei na minha casa, colocarei. Somente é um propósito firmado no Espírito Santo nessa noite. É um propósito suscitado pelo Espírito. Somente
Senhor. Esse é sem dúvida o nosso propósito. Trazer todos para a casa do Senhor. Esse lugar que nos alimenta. Esse lugar que nos refaz as forças. Que em nós renova a esperança. Vai dizendo como o propósito de Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vai pensando em cada um deles. E vai dizendo: Senhor, cada um deles aqui contigo, Senhor. Eu não sei como o Espírito Santo tornará isso possível, mas esse é o nosso anseio em oração. Meu marido, minha esposa, meus filhos, eles precisam entender o que é celebrar. Eles precisam perceber o que é celebrar. Eles precisam se dar conta de que nós precisamos celebrar. Nós precisamos estar contigo, Senhor. Descobrir esse lugar que Deus preparou para nós. Descobrir esse lugar que o Senhor prepara para nós, para nos alimentar na fé. Que